Olá, está no ar o Jornal da Câmara. Nesta edição especial de balanço das comissões, estamos aqui no plenário Otávio Rocha, onde recebemos a vereadora Cláudia Araújo, do PSD, a parlamentar que é vice-presidente da COSMAN, a Comissão de Saúde e Meio Ambiente da Câmara Municipal. Então, vereadora Cláudia Araújo, seja muito bem-vinda ao Jornal da Câmara. Obrigada pela oportunidade de estar aqui e falar ainda um pouquinho mais sobre o que a gente fez neste ano parlamentar da COSMAN. Como eu disse, a nossa equipe está posicionada aqui no plenário Otávio Rocha, onde estamos seguindo os protocolos de distanciamento social e também as recomendações sanitárias. E para darmos início ao nosso programa, eu pergunto para a vereadora Cláudia Araújo como foi a experiência de estar no posto de vice-presidente da COSMAN já no primeiro ano da atual legislatura. É bem gratificante porque é uma pauta, são temas que são voltados para o meu mandato, né? Eu trabalho muito dentro da área da saúde e do meio ambiente, então eu consigo me identificar com as questões que vêm para nós, para que a gente possa dialogar. Foi muito bom a construção, o nosso presidente é um vereador assim, bem tranquilo de se tratar os temas, de se negociar o que vai se conversar e o que vai se trazer de pauta. Então foi muito boa a construção durante todo esse período. Eu já fazia parte da comissão na outra legislatura também, né? E neste ano de 2021, como a senhora avalia o trabalho feito pelos membros da COSMAN e também as representações que tiveram do Executivo Municipal, as participações, os comparecimentos do Executivo Municipal nas reuniões da COSMAN? Todos nós tivemos pautas importantes, né? Cada um dentro das suas bandeiras, daquilo que trabalham, né? A vereadora Lourdes, que faz parte da COSMAN com os animais, o vereador Freitas com algumas doenças raras, algumas coisas voltadas para a linha que ele trabalha também, o vereador Gessé dentro do meio ambiente, eu a questão dos postos de saúde, MESF e outras questões importantes, o vereador Olibone também nesta mesma linha, a vereadora Tanise que se agregou a nós agora nessa gestão também falando sobre saúde mental. Então, todos nós temos pautas importantes. Infelizmente, eu acho que deixou muito a desejar a questão da participação do Executivo nas comissões. Muitas foram as reuniões e que nós não tivemos representatividade de pessoas que conheciam o tema. Muitas vezes a Secretaria, por exemplo, da Saúde mandava um representante, mas que não sabia por que estava ali. Então, também para nós não adiantava, e eu comentei isso numa das últimas reuniões que nós tivemos, da importância de ter pessoas voltadas ao tema. Nós falamos agora na última sessão sobre transporte social, que é uma luta que a gente vem travando há muito tempo com relação às crianças com deficiência. E nós não tínhamos uma pessoa nem da SMED e nem da saúde que fossem entendedoras do tema, que compreendessem e pudessem nos trazer algum tipo de informação. Então, com certeza, deixaram a desejar algumas secretarias que não estiveram com seus representantes adequados nas reuniões. Agora, nós começamos também de forma híbrida, né? Fizemos já 2 ou 3 reuniões, presencial e virtual, que isso também oportuniza que alguns possam estar presentes também. Mas no final, assim, foi bem complicado a participação do Executivo. E a COSMAN, por óbvio, é uma das comissões mais fundamentais aqui da casa, justamente por tratar de temas tão relevantes para a sociedade, como saúde e meio ambiente. Foram trazidos assuntos como a vacinação e outros, como a senhora citou, doenças raras, tratamento de doenças crônicas, o meio ambiente trazido pelo vereador Gessé também, a causa animal da vereadora Lourdes Sprenger, e a situação dos funcionários do IMESF, que também é uma causa sua, da vereadora Cláudia Araújo, e também do vereador Aldacir Olibone, do PT. Então, por toda essa importância que a comissão tem, as saídas, a visitação externa também foi fundamental nesse ano de 2021. Então, vereadora, eu lhe pergunto sobre os resultados dessas visitas. Eles foram efetivos, os encaminhamentos feitos nos locais? Como a senhora viu essas visitas ao longo do ano de 2021? Na verdade, nós fizemos várias visitas a postos de saúde que precisavam ser ampliados, que precisavam de restauração, até para a gente poder trazer para a lei orçamentária, tentar apresentar isso também, que foi feito em algumas questões. Nós tivemos a visita à Lomba do Sabão, que era um tema já que se tinha anteriormente e que se renovou nessa gestão, nesse novo ano. E a gente vai continuar trabalhando essa questão, porque ela ainda vai se estender. A questão da represa, a questão do Saint-Hilaire e tudo mais que acontece por ali, porque são muitas as famílias, algumas já foram realocadas, outras vão precisar ainda ser realocadas. A gente tem que ver a questão ambiental do local, porque antigamente aquela reserva ela era importante para a nossa água, né, para a sustentabilidade
e agora não é mais, porque ela não é mais potável. Então, tudo isso se conversou durante essas reuniões. Acho que elas são importantes a nível de informação, a nível de construção. Não se conseguiu avançar muito, mas eu acho que se a gente não trouxer esses temas para a pauta e que eles sejam ouvidos, que a gente troque ideias, que a gente tente buscar soluções, pior ainda. Então, eu acho que a comissão conseguiu, nesse sentido, fazer com que eles ficassem mais visíveis. Tanto que nós tivemos uma reunião na Anhiggs durante o ano com o prefeito, com os secretários, com o pessoal responsável da URGS, com o pessoal responsável de Viamão, os governantes lá de Viamão, com relação à lomba do sabão. Então, eu acho que a gente conseguiu avançar, acho que agora para o próximo ano a gente consiga trazer novamente esse tema e avançar ainda mais, né? Então, as visitas externas, elas são muito importantes para que a gente possa alavancar soluções. Com certeza foram muitos os assuntos importantes trazidos pela Cosman aqui na Câmara Municipal para o debate e para que toda a população tomasse conhecimento destes assuntos. Mas eu lhe pergunto, vereadora Cláudia Araújo, a senhora acredita que faltou a inserção de algum assunto importantíssimo que não tenha entrado na pauta da Cosman e que a senhora acredite que tenha que ter entrado? Olha, sinceramente, eu acho que não, tá? Assim, eu acho que a gente trabalhou a questão do IMESF, porque é uma questão que a gente vem trabalhando. A gente tem votação agora na semana que vem com relação aos agentes comunitários e os agentes de endemias, que ainda é uma questão que a gente vem discutindo muito, porque o governo acha que precisa de incorporar 351 cargos de agentes comunitários e 81 de endemias. Nós acreditamos que o número teria que ser maior para que as equipes de saúde da família pudessem ser ampliadas e que a gente pudesse atender de melhor maneira os usuários dos postos de saúde. Então, tem muitas questões, mas que foram discutidas sim, mas que a gente, como eu te disse, vai ter que continuar trabalhando essas pautas para que a gente possa avançar ainda mais. Acho que a questão do IMESF, ela está no fim, né? O IMESF foi considerado inconstitucional, alguns trabalhadores foram readmitidos, a gente tem que ver como que isso vai se dar na sequência também. Que bom que foram e que a gente conseguisse reverter a questão da inconstitucionalidade. Acho difícil, mas se tiver uma solução e a gente puder investir nela, faremos isso, porque eu acho que aqueles que já conhecem os seus usuários dentro dos postos de saúde precisam continuar tendo esse vínculo, porque esse vínculo é importante. Então, tem muitas questões que se trabalhou. Acho que, assim, deixar a desejar algum assunto, acho que não. Acho que tem outros assuntos que vão surgir durante a nova gestão, agora o próximo ano, e que a gente vai trazer e que são importantes, né? Outros meses, a gente falou sobre o Setembro Verde, sobre o Setembro Amarelo. O Setembro Verde é uma pauta minha das doações de órgãos, o Setembro Amarelo da vereadora Tanise, da questão da saúde mental, do suicídio. Então, essas questões mais que todos os anos se fala sobre elas, que é importante, a gente vai trazer também novamente. E outras questões que são importantes, as APAES, que a gente tem que falar. A questão que eu acho que é muito importante a gente trabalhar, que não é uma determinação nossa do Legislativo, mas que se a gente não falar, a gente não traz pessoas que nos agreguem, que é a questão das crianças com deficiência deixarem de ser atendidas nas instituições após os 21 anos, 24 anos que algumas recebem. Isso é uma coisa que é uma Constituição Federal, mas que a gente tem que trabalhar, que a gente tem que discutir, que a gente tem que trazer essa pauta. Eu nunca vi uma criança com deficiência deixar de ter deficiência depois dos 24 anos. Então, é um assunto que a gente precisa trazer e que a gente precisa conversar com os órgãos superiores. Então, vamos convidar, vamos tentar trabalhar isso também, porque a gente precisa mudar essa legislação. Ela precisa acolher essas crianças que completam a maioridade e que não deixam de ser especiais por isso, né? Então, são temas importantes. E, vereadora, são temas muito importantes, temas complexos e assuntos que permeiam a sociedade porto-alegrense, gaúcha, brasileira, enfim. E para o público que está em casa também nos entender a importância da comissão, como funcionam os acompanhamentos após as reuniões findadas pela comissão. Como os integrantes da comissão, da Cosman, conseguem ter acesso aos resultados posteriores aos encaminhamentos feitos durante a Cosman? Na verdade, são encaminhados muitos para o Executivo, quando se tem um encaminhamento para o Executivo, às vezes um pedido de informação que se precisa, às vezes, inclusive, pedidos de providência em nome da
comissão de saúde, que a gente faz os encaminhamentos e que a gente pede enquanto comissão e não enquanto gabinete. Nós temos todos os pareceres que passam pela COSMAN, de projetos de lei de outros vereadores que precisam passar pela nossa comissão também. Então, a gente faz esses levantamentos e faz esses pareceres. Mas, normalmente, a gente tem as atas de cada reunião, que agora vai ser apresentado na terça-feira próxima, que é o vereador Gessé entrega, né, o ano, tudo que foi feito dentro da COSMAN, faz uma apresentação. Então, ali a gente vai conseguir saber tudo que foi feito, mas tudo isso, ele está regimentado, ele está, através de atas, ele está à disposição para qualquer vereador que queira saber o que aconteceu. E a gente faz os encaminhamentos e cobra do Executivo, e cobra das secretarias, e cobra dos vereadores quando tem que fazer alguma cobrança, mas assim, eu acho que muitas vezes fica muito no vago. Né? E é isso que a gente vai tentar trabalhar agora nesse próximo ano, que a gente consiga ter uma resposta e mais eficiente. Ela não precisa ser o que a gente quer ouvir, mas que ela aconteça, que ela venha de encontro ao que a gente está perguntando, né? E colocando uma comissão de saúde e meio ambiente em pauta aqui no nosso programa, nós não poderíamos deixar de falar da situação da pandemia. Nesse ano de 2021, como a pandemia, as questões envolvendo, as limitações envolvendo a pandemia do novo coronavírus, como elas limitaram, atrapalharam os resultados efetivos das atividades legislativas? É que, na verdade, lá no início do ano, a gente não conseguia fazer visitas, a gente não conseguia fazer reuniões presenciais, a gente teve vários meses que a gente acabou ficando engessado na questão de fazer as reuniões somente virtuais. Então, isso tira um pouco, né, do pessoal, que é importante muitas vezes em algumas pautas, né? Então, ao longo do tempo, a gente trabalhou muito a questão da vacinação, conversamos também, foram pautas que nós trouxemos para a COSMAN com relação ao número de pessoas já vacinadas, ao percentual que a gente tinha, o que isso representava para toda a nossa cidade, porque a partir da vacinação a gente conseguiu começar a respirar melhor. Né? A gente conseguiu parar de ter casos e isso é visível, a gente sabe disso. Hoje a gente tem aí uma outra variante, né, do vírus, então é mais uma preocupação que se tem. A gente precisa manter os protocolos, a gente precisa manter o distanciamento e tudo aquilo que a gente já fala há muito tempo, mas a vida precisa continuar e as pautas estão aí para a gente trabalhar. Eu acredito que agora no próximo ano, com a vacinação em dia, com tudo certo, a gente consiga, mesmo com os cuidados e com os protocolos exigidos, a gente consiga fazer as reuniões presenciais e virtuais ou presenciais somente, que a gente consiga fazer mais visitas do que a gente fez no ano anterior e que a gente possa trazer essas pautas ainda mais com mais frequência. E para a gente começar a finalizar o nosso programa, eu gostaria de uma manifestação, um último recado seu, vereadora Cláudia Araújo, sobre como a senhora tem enxergado os debates e as discussões aqui no plenário Otávio Rocha a respeito dos projetos legislativos aqui em Porto Alegre. Na verdade, eu não sou uma vereadora que fica indo para a tribuna para bater boca. Eu não gosto disso. Eu acho que cada um sabe como faz o seu mandato, como executa a sua função. Eu prefiro fazer ações que realmente sejam voltadas para ajudar as pessoas, né? Para fazer uma boa política pública que traga qualidade. Então, poucas vezes vocês me veem na tribuna debatendo coisas que não são relevantes. Eu acho que tem muitos vereadores que, infelizmente, vão para a tribuna para fazer vídeo e para colocar na rede social e para dizer que estão defendendo uma causa que muitas vezes não é o que acontece. Então, assim, eu acho que tem muita demagogia, infelizmente. Eu gostaria que fosse diferente. Eu acho que a gente tem muitas ações, a gente tem muitas pautas, a gente tem muitas questões importantes dentro da nossa cidade e a saúde é uma delas, que é muito importante. Eu tenho o Grupo Amor ao Próximo, que eu trabalho há muitos anos, muito antes de ser política, e eu recebo muito pedido de ajuda dentro da área da saúde. E eu sei que as pessoas hoje morrem em casa por falta de atendimento. E eu escuto uma entrega, muitas vezes, de uma secretaria, uma entrega quadrimestral, dizendo que está tudo ótimo. E eu sempre questiono isso nas entregas, porque não é bem assim que as coisas funcionam. Eu sei que é complexo, eu sei que muitas coisas foram melhoradas e foram ampliadas, mas a gente ainda precisa de muito para chegar
numa qualidade de verdade de atendimento à saúde. Tem muitas pessoas numa fila 300, 400, 500 dias, num GERCOM, que é uma gerência de consultas, que são números, que para o sistema não interessa se elas têm prioridade ou não. E é isso que eu busco mudar. Porque, assim, enquanto a gente tiver essas pessoas dentro de um sistema onde elas são somente números e não têm prioridade de atendimento, pessoas vão morrer, né, sem atendimento. E isso é muito importante. Então, esse tipo de assunto é que eu acho que a gente tem que debater. Tem muitos projetos bons dentro da Câmara, projetos importantes para a cidade, sejam eles na área que for, que sim, devem ser debatidos, mas sem demagogia, sem querer aparecer para o público para dizer que está a favor, que muitas vezes sai na hora do voto e se abstém para não se comprometer. Então isso para mim não serve. Eu acho que a gente tem que ser bem pontual naquilo que a gente acredita e defender isso até o fim. Perfeito. Com isso, agradecemos a participação da vereadora Cláudia Araújo, do PSD, a parlamentar que é vice-presidente da COSMAN, a Comissão de Saúde e Meio Ambiente da Câmara Municipal aqui em Porto Alegre. Obrigado, vereadora. Eu que agradeço a oportunidade. Mais informações do Legislativo você acompanha nas nossas redes sociais e também no site da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Obrigado pela sua companhia e pela sua audiência. Até a próxima edição.